Este discurso, proferido em 5 de junho de 1983, em Tarrytown, Nova York, aborda a profunda e universal falta de unidade que permeia o indivíduo, a família, as nações e o mundo. O pai argumenta que a solução para a harmonia global reside primeiramente na restauração da unidade mente e corpo dentro de cada indivíduo. Ele explora a natureza dos santos, como Jesus, Buda e Confúcio, enfatizando que, apesar de sua santidade, eles eram humanos e enfrentavam tentações. A diferença, segundo o discurso, reside na sua capacidade de manter um padrão de conduta inabalável. Essa ideia leva à proposição de que a humanidade precisa de um padrão original, que só pode ser fornecido por Deus através de uma figura messiânica, um homem e uma mulher modelos que demonstrem o amor verdadeiro. Este amor verdadeiro é apresentado como o objetivo supremo da vida, superando a própria religião e sendo a chave para resolver todos os problemas do mundo. O discurso faz uma releitura da queda do homem, não como a ingestão de um fruto literal, mas como o mau uso do amor entre Adão e Eva, o que resultou na perversão do propósito original e na negação de Deus e das relações puras. Diante dessa confusão histórica, o pai se apresenta como o portador da declaração revolucionária que diagnostica e oferece a prescrição correta para curar o pecado e restaurar a humanidade ao seu estado original de amor centrado em Deus. A narrativa avança para posicionar o movimento de unificação, referido como Muniz, como o agente divino para essa restauração. Eles são descritos como exemplos de vida com propósito, união e amor altruísta, em contraste com a sociedade ocidental da época. O discurso detalha como eventos históricos e relações geopolíticas, como Israel e Roma, e hoje América e Coreia, são reencenações providenciais, culminando na vitória do movimento sobre o comunismo e o cristianismo tradicional. A importância dos verdadeiros pais, o pai e sua esposa, e dos filhos espirituais, que representam a restauração dos arcanjos e são cruciais para o registro no reino do céu, é reiterada, assim como a prática do lar-igreja, como meio de estabelecer essa nova ordem baseada no amor verdadeiro e altruísta. A América é vista como um campo de batalha crucial para essa providência, apesar de sua resistência inicial. Então vamos ao discurso. Capítulo 37. Pais, filhos e o mundo centrado em si mesmo. 5 de junho de 1983. Tarrytown, Nova York. Há muitas pessoas vivendo na Terra e muitos tipos de relacionamentos entre elas. Há muitas nações, mas não há verdadeira unidade entre elas. Há muitas pessoas dentro de cada nação, mas elas não estão unidas. Não se pode ver unidade total dentro de sua família. E nem dentro de você mesmo há total unidade. É a realidade atual com a qual nos deparamos. Não importa onde olhemos, sempre vemos que essa unidade está ausente. Unidade é um objetivo difícil de alcançar. Desconfiança, desobediência e desarmonia nos cercam. Há tanto o bem como o mal em nosso ambiente oscilante e volátil. Entretanto, é inegável que cada pessoa está buscando algo maior do que apenas estar vivo. Há uma direção nos corações das pessoas que buscam o objetivo de suas mentes originais e que alcançam algum estado ideal. Qual é o definitivo destino rumo ao qual nos esforçaremos? Vamos olhar primeiro para nós mesmos. Dentro de cada indivíduo, há uma crescente batalha entre mente e corpo. Onde neste universo podemos encontrar algo sólido e confiável? Dependemos de certas coisas, tais como nossa família e nossa nação, nossos amigos e nossos amados, mas definitivamente encontramos certa impossibilidade em confiar. O indivíduo não pode nem mesmo confiar completamente em sua mente e corpo. A nação e o mundo estão muito distantes do indivíduo. Até mesmo pais, esposo e esposa estão distantes do indivíduo. O problema básico da vida de alguém pode somente ser resolvido dentro dele mesmo. A solução para a harmonia e unidade mundial deve ser buscada primeiro dentro do indivíduo. Esse é o lugar melhor para iniciar. O objetivo do mundo é se mover da atual situação de desarmonia
para um mundo de harmonia e unidade. Da mesma forma, o objetivo de cada nação é também harmonia e unidade. Cada diferente nível no universo está buscando por esse ponto de harmonia, o qual pode ser estabelecido somente através do indivíduo. Portanto, cada indivíduo é definitivamente a chave para a harmonia e a unidade do universo. Sem esta chave, qualquer discussão sobre unidade é ilusão e conversa vazia. A fim de mensurar as coisas, necessitamos uma escala estabelecida, uma que tenha sido criada a partir de um padrão original. Da mesma forma, como indivíduos, necessitamos alguma escala original para nos mensurarmos. Não importa quanto orgulho uma pessoa possa ter de si mesma. Se ela não está conformada ao modelo verdadeiro, ela não está dentro do padrão verdadeiro. Esta escala deve ter significância universal e se aplicar em qualquer lugar. Há esse padrão para a humanidade? É fácil se controlar e se disciplinar? Sua mente geralmente quer seguir em uma direção diferente de seu corpo. Há um ditado oriental que diz que uma montanha permanece para sempre, mas a mente humana muda desde cedo até a noite. Se a mente humana oscila tanto, onde podemos encontrar um ponto de unidade? Não pode haver uma única posição estacionária, se todos estão se movendo constantemente. Homens sagrados são humanos. Consideremos os homens santos da história, tais como Jesus, ou Buda, ou Confúcio. Que tipo de personalidade eles tinham? Estas pessoas tinham certa estabilidade de mente e corpo, enquanto as pessoas comuns estavam sempre divididas. Mas mesmo um santo nunca está absolutamente imóvel ou estacionário. As pessoas podem pensar que Jesus era uma rocha que nunca se abalava, mas Jesus era um ser humano. Como um homem, ele era totalmente indiferente para a atração entre homens e mulheres. Há sempre a força da eletricidade puxando positivo e negativo, um em direção do outro. Vocês acham que Jesus sentia alguma sensação quando olhava para uma mulher? Os pés de Jesus estavam firmemente ancorados, mas estou certo de que seu corpo estava voltado em direção a essa atração. Entretanto, ele nunca foi afetado de modo que movesse seus pés do seu fundamento correto. Quando uma pessoa comum sente tentação, ela geralmente salta sobre ela, mas os santos são diferentes. Embora um santo possa ser puxado por algo, seus pés nunca se movem. Independentemente de quão santa uma pessoa possa ser, ela está sempre vinculada à sua natureza humana e sua vulnerabilidade. Todos os santos, incluindo Jesus, começaram com certos princípios. Durante seus próprios períodos de instabilidade, eles aprenderam a lidar com a tentação, baseados em seus padrões, até que finalmente tivessem fundamentos como rocha dentro deles mesmos. Um santo se reconhece como um ser humano, mas ele compartilha sua natureza humana dentro do palácio do universo. Somente dentro do mais santo e precioso palácio é que homem e mulher devem se encontrar em amor. A forma americana é muito prática e fácil, mas nesta forma, um homem e uma mulher podem se encontrar de acordo com o padrão original? Todos os dias há milhões de pessoas beijando entusiasticamente. Mas o que é um beijo verdadeiro? Vocês acham que precisamos de um modelo de verdadeiro beijo? Santos são pessoas que dão ao mundo o modelo de amar e beijar, e o restante do mundo deve se mensurar por este padrão. Mas as pessoas do mundo decaído nem mesmo pensam sobre esse padrão. Entretanto, devemos chegar à conclusão de que, a fim de alcançar o mundo ideal que as pessoas sonham, deve haver algum padrão ou escala para nos guiar. Nenhum indivíduo é capaz de alcançar tal padrão sozinho. Portanto, Deus, que é o Criador e a causa primeira, deve ser capaz de enviar esse padrão para a Terra. Esta é a responsabilidade dele. Tem sido o plano de Deus enviar um padrão absoluto para a humanidade. Assim, por toda a história, as pessoas têm compartilhado a expectativa de uma figura do Messias. Este homem modelo deve vir de Deus e fazer surgir uma mulher modelo, e juntos, eles podem demonstrar o modelo para o mundo. Quando você pensa sobre isto desta forma, o conceito de Messias se torna fácil de entender. Mesmo se um homem e uma mulher acham que não têm amor ideal, eles ainda continuam agindo de acordo com seus próprios pensamentos e padrões. Eles estão ajustados ao padrão de Deus de amor modelo? O desejo de Deus
é que cada homem e mulher na Terra amem um ao outro de acordo com seu padrão original de amor verdadeiro. Se o desejo de Deus fosse realizado, esse padrão se tornaria o amor central do universo. Certamente, todo homem e mulher desejam alcançar o amor verdadeiro, e o desejo de Deus para eles é o mesmo. Assim, deve haver um amor central, que é a escala ou o modelo para todas as pessoas. Não pode haver amor verdadeiro somente entre as pessoas. Deus também deve executar um papel dentro dele. As mulheres podem declarar que existe um amor verdadeiro das mulheres. Qualquer um dos homens pode declarar que existe um amor verdadeiro de homens. Se você vive uma forma de vida religiosa ou não, se está vivendo com amor verdadeiro, então você já alcançou o mais elevado objetivo de qualquer religião. Se duas pessoas quaisquer com esse amor se juntam centradas em Deus, então esse casal é um casal perfeitamente consumado. Esse homem e essa mulher podem ir para qualquer lugar no universo sem limitações. Amor verdadeiro é o ponto. Embora as pessoas falem sobre se tornarem santas e nobres, o bem advém de se atingir o amor verdadeiro. Uma vez que isso ocorre, todos os problemas do mundo são resolvidos. É uma declaração dramática dizer que a única coisa que homens e mulheres necessitam é alcançar o amor verdadeiro. Isto pode ser mais importante do que adoração e religião? Pergunte para Deus se isto é correto ou não. Ele responderia que ele está deslumbrado com essa declaração e que nenhum sermão maior do que este poderia ser dado para você. Um homem e uma mulher nobres são necessários para o benefício de se fazer um casal nobre. Necessitamos de um casal nobre a fim de alcançar o nobre amor de Deus. Como o amor de Deus é bom para vocês. Quando alcança o amor de Deus, você se torna o centro do universo de Deus. Cada linha deve passar através do centro. Assim, tudo no universo estará conectado com a pessoa que está conectada com Deus. Dinheiro deveria ter o papel central no universo? Autoridade ou conhecimento deveria ter esse papel? A maior tragédia que podemos testemunhar no mundo de hoje é as pessoas venderem amor para obter dinheiro, poder ou conhecimento. Você poderia comprar o amor de Deus, mesmo se possuísse o universo inteiro? Você gostaria de comprar o amor de Deus se estivesse à venda? O ponto essencial aqui é o fato de que aquilo que as pessoas estão buscando é realmente o amor de Deus, e elas sairiam para obtê-lo. O verdadeiro ensinamento não deve enfatizar as peculiaridades da religião, mas o amor de Deus. Assim, o definitivo objetivo buscado pelas pessoas é o amor de Deus. Por que então buscamos a religião? É porque a religião é a única avenida que temos para encontrar o amor de Deus. Vocês não se juntaram à Igreja de Unificação por buscarem apenas uma religião, mas para alcançar o amor de Deus. Sobre que tipo de unificação estamos falando aqui? Estamos buscando unidade de homens e mulheres, centrada e enxertada no amor de Deus. Estamos falando sobre a unificação de amor, e essa é a mais elevada religião possível que podemos buscar. Com esse objetivo, não há nada que não podemos sacrificar para chegar lá. Qualquer dificuldade que possamos encontrar, não seremos parados. Homens e mulheres procuram um pelo outro pelo mesmo propósito. Eles estão buscando pelo amor de Deus. Vamos organizar logicamente nosso pensamento. Nosso objetivo na vida não é uma família, ou mesmo uma nação ou o mundo. Nosso objetivo vai além de todas essas coisas e alcança o amor de Deus. Sua mente tem estado inabalável e firmemente fixada nesse objetivo? Ou você está inseguro? Vocês são homens e mulheres dessa perfeição? Unidade. Mente e corpo. Unidade de mente e corpo é sempre a necessidade fundamental, e somente o poder do amor pode alcançá-la. Quando você entende que amor verdadeiro é seu objetivo e está focado em buscar por ele, então nesse ponto, a mente e o corpo estão trabalhando juntos. Especialmente na fase da adolescência, a mente e o corpo estão procurando por uma única coisa: amor. Quando você tem um nariz de amor, ele capta o misterioso cheiro do amor. Amor tem um sabor especial em sua boca, e o ouvido de amor quer ouvir todo o tempo o fascinante som do amor. Quando tem uma mão de amor,
você quer tocar o amor para sempre. Somente o poder do amor dura pela eternidade. Um adolescente com amor é um sonhador. Ele ou ela quer interpretar todas as coisas sobre a pessoa amada por uma boa ótica. Tudo no amor é saboroso e se transforma em alegria. O amor pode digerir qualquer coisa feia ou insípida. O amor é corajoso, misterioso e maravilhoso. Todos os adjetivos no dicionário não podem descrever o amor. Homens e mulheres estão sempre atirando projéteis de amor um no outro, com projéteis de amor. Não somente os projéteis, mas também a espingarda está se movendo para o coração do alvo. Vocês ao menos já viram essa arma? Amor, particularmente seu primeiro amor, tem um poder maravilhoso. Sua primeira impressão quando você abre seus olhos de amor nunca será apagada. Nesse sentido, seu primeiro amor deve ser sua mais sagrada e santa experiência. A pessoa que pode alcançar o amor verdadeiro como seu primeiro amor pode verdadeiramente entender o céu. É muito importante que os jovens ajustem seu primeiro amor ao modelo de amor de Deus. O movimento de unificação tem o objetivo de dar forma ao modelo de amor de Deus. E nesse espírito, nossos casamentos se tornam absolutamente importantes. O amor sacrificial do matrimônio internacional cristaliza esta atitude rumo ao amor. Enquanto estamos buscando esse objetivo, o mundo pensa que somos pessoas loucas, mas somente o amor modelo continuará eternamente. Avalie-se desta perspectiva e veja quão imperfeito você é. Sua mente e seu corpo estão sempre tentando enganar um ao outro. Assim, antes que grite a Deus por salvação, você deve se limpar. Você deve tornar sua mente e seu corpo unidos. Você deve alcançar essa unidade centrado em sua mente ou em seu corpo. Embora sua mente possa oscilar, a mente deve se tornar o sujeito sobre o corpo. Esta é a única maneira que você pode se tornar um homem ou uma mulher ideal. Somente um homem ou uma mulher ideal pode ser um noivo ou noiva para alcançar o amor de Deus. Assim, você pode dizer que para este propósito, pode desistir de qualquer coisa. Isto não soa razoável? Você seguiria este princípio somente porque eu disse, ou sua mente original já está dizendo a você que este é o caminho a seguir? Devemos primeiramente entender por que a mente e o corpo estão separados. Nós não nascemos a partir de nossa própria vontade. Nossas vidas foram simplesmente dadas para nós por nosso Criador. Poderíamos perguntar para Deus: por que o Senhor não pôde assegurar que mente e corpo se tornassem uma unidade quando vinha a este mundo? Sendo que o Deus Todo-Poderoso nos criou, como pôde esta separação vir a existir? Está claro que algum acidente ocorreu antes que os homens pudessem alcançar seus objetivos. Discipline seu coração. Porque homens e mulheres devem esperar e se disciplinar, ao invés de apenas saltarem sobre o amor quando sentissem seu impulso. Sabemos que a criação segue através de certo período de crescimento. Portanto, o amor de um filho não pode ser consumado logo que ele nasce. Ele deve crescer até a plena realização do amor. Algum acidente ocorreu durante o período de crescimento. Um acidente de amor. Temos uma explicação de todo o processo desse acidente de amor. Sabemos que o amor é um poder supremo, e, portanto, as consequências de qualquer acidente com ele teriam sido muito graves. Deus deu ao homem e à mulher um mandamento durante seu período de crescimento, especificando que eles não deveriam fazer certas coisas. Este era um mandamento para a eternidade, ou somente por certo período de tempo? Se o mandamento se aplicasse pela eternidade, então o propósito de criação teria sido anulado, mas este não era o caso. Ao solucionar os problemas do universo, eu compreendi que a maior de todas as descobertas foi a verdade sobre a queda do homem. Se o fruto proibido fosse uma maçã ou pera literal que Deus colocou exatamente no meio do jardim do Éden, então o plano de Deus deve ter sido imperfeito. Este não era o caso. Ao invés, eu trouxe a declaração revolucionária ao mundo de que o fruto proibido era um símbolo do amor entre homem e mulher. A partir do amor, pode surgir um bom fruto ou um mau fruto. Portanto, a árvore foi descrita como sendo do conhecimento do bem e do mal.
Amor é o ponto de julgamento para a humanidade. Com que amor Deus pode se relacionar conosco? Deus queria que Adão e Eva crescessem para a plena sensação do amor. Para Adão descobrir de repente que Eva não era apenas uma irmã, mas também uma mulher. E para Eva descobrir que Adão não era apenas um irmão, mas também um homem. Na sensação do amor, as mentes e corpos separados de Adão e Eva poderiam funcionar juntos e experimentar a eletricidade de tocar um ao outro. Uma vez que Adão e Eva realizassem a explosão de seu amor, todo o universo teria sido como um lindo jardim de flores perfumadas. Eles sentiriam seu amor ecoando em todas as coisas. Quando essa sensação eletrificante viesse de Deus, então ele seria puxado por Adão e Eva, e toda a sua criação teria sido ativada com amor. Deus estava destinado a ser o casamenteiro, juntando Adão e Eva na explosão do amor. Nesta explosão de amor, todos os três seriam consumidos. A coisa importante é que não há nenhum elemento estranho ali, que homens e mulheres estão puros quando consumam seu primeiro amor. Então eles se tornam o núcleo do universo. Este núcleo seria tão poderoso que todas as coisas seriam puxadas para ele, e até mesmo Deus seria um prisioneiro. Filhos seriam multiplicados a partir desse núcleo, e ele continuaria a crescer e crescer. A partir de uma família, o núcleo cresceria para uma tribo, então, uma nação e um mundo. Quão maravilhoso seria este mundo quando o universo ecoa o amor do núcleo. Esse é o reino do céu na terra. Esse é o mundo verdadeiro. O mau uso do amor. Neste momento da história, eu, o Reverendo Moon, estou declarando ao mundo que a queda do homem foi o mau uso do amor. Esta é a maior de todas as declarações, porque ela atinge o cerne do mal. É também o diagnóstico mais lógico e correto, tornando possível a prescrição correta para o tratamento. Analisar um evento de 6.000 anos atrás não foi fácil. Isto teve que ser feito passo a passo. Nos eventos da queda, o núcleo de amor não foi alcançado. Ao invés, se atingiu o oposto. Um mau resultado veio a existir, trazendo a divisão e pervertendo o amor. Isto resultou não apenas na negação de Deus, mas na negação dos pais, dos homens e mulheres. A civilização humana afundou para um nível inferior aos animais. Neste mundo, não houve nenhum ideal porque nenhum indivíduo fez o diagnóstico correto e não pôde encontrar a prescrição correta para alcançar a cura para o pecado. As pessoas têm vivido em grande confusão e muitos até mesmo pensam que Deus está morto. Assim, elas acham que é inútil pensar sobre vida após a morte ou sobre qualquer sociedade humana ideal. Este mundo é como uma floresta, onde todos os sentidos de direção desaparecem. A única forma de ver claramente o problema é dar um passo para fora da confusão e olhar a partir da posição de Deus. Muitos santos no passado buscaram respostas, mas ainda permaneceram perdidos em um labirinto, incapazes de encontrar soluções. Este mundo necessita de uma declaração a partir de um nível mais elevado, onde a verdadeira perspectiva possa ser encontrada. Amor original é muito maior do que o amor mundano. Neste mundo, um homem se levantou e disse: "Ame a mim, mais do que você ama a qualquer outro no mundo." Alguém que pôde fazer tal afirmação deve ser o mais extraordinário homem na história. O que esse homem está realmente dizendo é que você deve se retirar deste mundo e encontrar o ponto de vista de Deus a fim de fazer um novo início. Se você diz para Deus que quer fazer um novo início a partir do ponto original e fazer um novo mundo, então ele dirá: "Bem-vindo, meu filho. Eu estava esperando por você. Eu preciso deste tipo de solução para este mundo." Deus responderia desta forma alegre para essa pessoa. Mas de todos os santos e pessoas sagradas, somente um homem fez essa destacada declaração. Jesus conhecia Deus, com uma relação pessoal com o coração de Deus, e apresentou esse amor ao mundo dizendo: "Ame a mim, mais do que você ama a qualquer outro no mundo." A posição de Jesus era absolutamente extraordinária. Deus deu as boas-vindas quando Jesus entrou no mundo, mas Satanás o segurou. Há certa lógica para as maneiras de Satanás. Ele reivindicou diante de Deus:
O que Jesus diz está correto, mas eu sou originalmente sua criação também, e também mereço o seu amor. O Senhor não pode me negar completamente, porque eu também ocupo certa posição no universo. Desconsiderando certo e errado, eu amei este mundo primeiro. Assim, eu tenho certo direito de reivindicá-lo. Qualquer um que queira tomar este mundo de mim, deve primeiramente me amar mais do que eu tenho amado este mundo. Satanás também indicará que todos os filhos do mundo nascem em sua linhagem. Assim, qualquer um que queira tomar o mundo de volta, deve criar uma nova linhagem. A linhagem pura de Jesus. Por que a árvore familiar de Jesus foi descrita em detalhes na Bíblia? É importante revelar os esforços de Deus para criar uma linhagem pura a partir da qual Jesus pudesse nascer. Deus separou Caim e Abel para purificar a linhagem de sangue. A luta de Esaú e Jacó e a situação especial de Tamar eram todas significantes. A Bíblia registra algumas coisas que parecem ser irregulares, mas foram necessárias para que a linhagem satânica pudesse ser liquidada, permitindo emergir um novo antepassado. É quase impossível organizar toda esta história confusa. Somente na teologia da unificação, você pode encontrar uma explicação de todos estes eventos enroscados, como também uma solução. Vocês são muito afortunados por serem capazes de herdar tal verdade. Verdade esta que penetra no núcleo dos problemas do mundo. A fim de consumar nosso amor, devemos negar o mundo e amar Deus e os verdadeiros pais mais do que qualquer coisa. Embora você queira fazer isto, Satanás estará tentando impedi-lo. Assim você deve saber como se separar dele. As figuras tipo Abel que desbravarão uma nova história devem estabelecer o padrão de amar o arcanjo decaído com altruísmo. Do contrário, ele não liberará você. Este mundo necessita do Messias para trazer vida. Ele deve vir para eliminar todas as situações decaídas. O judaísmo começou a tarefa de preparar o mundo para receber o Messias. De fato, o ensinamento central do judaísmo é a vinda do Messias. Deus esculpiu um povo escolhido dentro do mundo, o lugar onde o Messias estava destinado a vir. Quando o povo escolhido de Israel se unisse completamente com o Messias, esse núcleo estava destinado a se mover para outra parte do mundo, Roma. Era esperado que os israelitas digerissem Roma com o amor de Deus. O papel de Jesus como Messias era abraçar e digerir o povo escolhido com amor. O Messias veio como um homem. De acordo com a Bíblia, Eva foi feita da costela de Adão, significando que ela segue o padrão de Adão. Da mesma maneira, o Adão devia selecionar uma mulher a partir das mulheres decaídas e recriá-la como a Eva original. Até que venha este dia, nenhuma mulher pôde estar verdadeiramente habilitada a se casar. Esse é o motivo de que na Bíblia se afirma que todas as mulheres estão sendo preparadas para a posição de uma noiva. O Messias e sua esposa deviam estar unidos como um casal centrado em Deus. Onde isso estava destinado a acontecer? Dentro da nação escolhida. Isso ocorreu em Israel. Foi o chefe dos sacerdotes quem mais perseguiu Jesus, ao invés de ajudá-lo a encontrar sua esposa. A crucifixão impediu Deus de cumprir todas estas coisas. Por isso agora, todas as coisas devem ser reeditadas no fundamento do cristianismo. A expectativa central do cristianismo tem sido a vinda do Messias. Como uma nação cristã, o poder da América após a Segunda Guerra Mundial ficou ainda maior, de forma que pudesse afetar o mundo inteiro. Esse foi um momento único na história, mas inconscientes daquilo que Deus estava oferecendo para eles. Os americanos perderam a oportunidade de bloquear o desenvolvimento do comunismo. Os anos após a Segunda Guerra Mundial deviam ter sido o fim da era satânica e a manifestação do Messias no Oriente. Devemos ser aceitos. O relacionamento de Roma e Israel foi reeditado no século XX entre América e Coreia. 2000 anos atrás, Roma estava fora da esfera do povo escolhido, mas a posição da América hoje está dentro da esfera do povo escolhido do cristianismo. Se a Igreja de Unificação tivesse sido aceita pelo povo escolhido, o mundo comunista poderia ter sido conquistado muito tempo atrás. Mas, como Moisés no passado, a Igreja de Unificação foi rejeitada pelo povo escolhido, o cristianismo.
o comunismo devia seguir através do deserto por 40 anos e então retornar ao cristianismo, o qual é Canaã. Esta é precisamente a história da Igreja de Unificação. A partir desse deserto, devemos vir para os Estados Unidos, porque este é o local onde a vitória deve finalmente ser obtida. Embora Satanás tenha reivindicado muito território neste país, devemos tomá-lo de volta. Devemos restaurar esta nação pelo amor. Embora outros cristãos tenham nos tratado como seus inimigos, devemos amá-los mais do que qualquer outro tenha feito. Certamente que o amor vencerá. Agora estamos no 37º ano, com mais 3 para atravessar. A situação mundial está se tornando tão desesperadora que as pessoas estão começando a compreender que somente o movimento de unificação tem as respostas. No primeiro momento eles nos perseguiram, mas agora as pessoas compreendem que temos uma visão e devoção e estão começando a nos descobrir. Além disso, o movimento de unificação tem esse entendimento completo e visão mundial que até mesmo o mundo comunista sabe que não pode suplantar. O mundo livre, buscando por respostas, rejeitou o comunismo. Agora estão observando a Igreja de Unificação. Os jovens americanos têm experimentado todos os tipos de coisas: sexo livre, drogas, a cultura hippie e até mesmo a homossexualidade, procurando por verdadeira alegria, mas eles não têm sido capazes de encontrar o que estão procurando. Agora, este grupo engraçado chamado de Moonies está emergindo, feito de pessoas que não usam drogas ou praticam sexo livre, que não têm qualquer luxo. Estes Moonies não são confusos ou deprimidos, mas são alegres. Eles têm um claro objetivo e estão trabalhando com dedicação. Nossos casamentos funcionam. Na sociedade americana, onde as pessoas pegam seus próprios cônjuges, metade dos casamentos termina em divórcio. Os Moonies, por outro lado, podem ter esposos e esposas que nem mesmo falam o mesmo idioma, mas eles têm casamentos felizes. Quando as pessoas comparam a juventude moderna com os casais da Igreja de Unificação, elas veem uma tremenda diferença. Vocês não estão apenas procurando alegria para si mesmos, mas estão vivendo uma vida sacrificial para o benefício das outras pessoas, ajudando seus irmãos mais velhos e tentando criar sociedades harmoniosas em suas áreas de lar e igreja. Elas estão olhando vocês e pensando: essas pessoas estranhas. Então ocorre a elas que, de acordo com os padrões do mundo, a pessoa mais estranha é Deus. Portanto, vocês, pessoas estranhas, devem ser pessoas de Deus. É apenas uma questão de tempo antes dos americanos compreenderem que devem voltar ao movimento de unificação em busca de respostas. Jovens virão em uma avalanche para me apoiar e se desculpar por seus pais terem me perseguido. Eles citarão o princípio divino e protestarão que eu sou responsável para conduzi-los para Canaã. Eles destacarão que, embora uma geração de israelitas falhou diante de Deus no deserto, ele ainda tomou a segunda geração e a colocou em Canaã. Eu terei que me render a esses protestos. Entretanto, antes que tal situação ocorra, vamos sair e auxiliar para que todos eles possam vir. Se você espera até que toda a avalanche desça, as pessoas acusarão os Moonies de não terem feito o suficiente e de serem fracos. Eles os chutarão para fora e me ajudarão. Vocês não podem permanecer como um pequeno punhado de pessoas. Todos devem fazer crescer a nação e o mundo de Deus. Então, os que virão mais tarde não terão nenhum fundamento para acusá-los. Você deve merecer a bênção que eu reservei para você. No futuro, mesmo se houver tempo para fazer a restauração material e o testemunho que você evita agora, aqueles que vieram mais tarde farão isso em seu lugar. Dr. Durst me relatou que em suas viagens recentes pelo país, a mídia e as autoridades parecem ter mudado e estão mais receptivos para ouvir sobre nosso movimento. Entretanto, essas pessoas realmente não mudaram. A diferença é que enquanto elas utilizavam viseiras quando olhavam para nós, agora estão olhando com mais clareza. Elas devem jogar fora essas viseiras e poderão ver quem está defendendo o bem e quem está defendendo o mal. Então, de repente, os Moonies parecem muito bons. O mundo atual é um lugar muito lamacento, e as pessoas de boa consciência são como peixe procurando um lar em águas claras. O único ambiente limpo que encontrarão está dentro do movimento de unificação. Portanto,
É inevitável que os jovens conscienciosos de toda a América virão para nossas portas em uma avalanche. Você pode agarrar qualquer homem que pareça bem-sucedido na rua e enfrentá-lo. Vocês têm esse tipo de confiança? Apenas os Moonies têm essa confiança neles mesmos, em suas famílias, em sua nação e no futuro. Eu nunca dou direções cegamente para vocês. Eu sempre presto muita atenção ao momento, e nossa ofensiva começou. As armas espirituais que estamos utilizando não são fracas, mas as mais poderosas. Este é o momento mais excitante. O ano providencial de 1948. Um grande alvorecer está vindo para o mundo. A mais preciosa oportunidade que Deus deu ao mundo foi o período entre 1945 até 1948. Em 1948, a Coreia recuperou sua independência. Era o plano de Deus que o movimento de unificação também alcançasse independência naquele ano. Em 1948, Israel também se tornou independente. Providencialmente, o despertar da América também deveria ter sido completado naquele ano, para que eventos providenciais pudessem se espalhar como um incêndio na floresta, por todo o mundo. Sendo que os verdadeiros pais apareceram, todas as pessoas e todas as nações têm o direito de serem irmãos e irmãs. Coisas sem precedentes ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. As nações vitoriosas se tornaram quase como servos para as nações conquistadas. A história nunca testemunhou a forma como os Estados Unidos ajudou na reconstrução da Alemanha e do Japão. Hoje estas estão como nações proeminentes, superando até mesmo muitas das nações que as venceram na Segunda Guerra Mundial. A América se tornou mais autocentrada e está declinando. Seus aliados europeus têm feito o mesmo. Se o Japão e a Alemanha se voltarem para formas de serviços autocentrados, elas também começarão a declinar. Todas as nações poderosas estão declinando de acordo com este princípio. Mas há um grupo de pessoas que estão emergindo. Os Moonies estão emergindo porque nossa ideologia salienta o altruísmo. Nosso objetivo não é apenas um mundo unido na Terra, mas um cosmos unido de terra e mundo espiritual. Este é o motivo pelo qual o mundo espiritual está trabalhando com dedicação para nos assistir. Devemos nos tornar uma torre de força dentro do mundo cristão, empurrando o comunismo para fora do planeta. O mundo livre nunca se ligou comigo no passado, mas Deus é esperto. O comunismo está se tornando tão forte que as pessoas do mundo livre estão desesperadas para encontrar uma resposta e terão que me aceitar, porque sua sobrevivência está claramente ameaçada. Elas devem seguir o princípio. Isto podia parecer como um sonho, mas está realmente acontecendo agora. O movimento de unificação não tem apenas a esperança, mas também o poder para digerir ambos, o mundo comunista e o cristão. Esse é o motivo pelo qual somos os mais temidos pelo mundo. Pela primeira vez em 6.000 anos, Satanás está tremendo. Assim Deus deve se sentir bem, saltando de alegria. Se Satanás tenta nos sabotar, Deus dirá: "Não, Senhor, esta é minha propriedade." A primeira geração pode se opor a mim, mas a segunda geração estará no lado de Deus. Até mesmo os filhos dos líderes comunistas eventualmente se rebelarão contra seus pais e me apoiarão. Uma coisa que eu conheço é Deus, e Ele e os Moonies farão isto. O Alfa e o Ômega. A história humana foi emaranhada por um homem e uma mulher. Portanto, a nova história será consumada por homens e mulheres. Este é o Alfa e o Ômega, homens e mulheres. De fato, Deus não pôde assumir sua verdadeira posição. Verdadeiros homens, verdadeiras mulheres e o verdadeiro Deus consumarão o amor entre eles dentro da família. Este é o idealismo da unificação. Cada indivíduo necessita a condição original, a qual é unir Deus, o arcanjo, Adão, Eva e o mundo de todas as coisas. Todos estes elementos existem para o propósito do amor. Um homem necessita de Eva, uma mulher necessita de Adão. Você devotaria sua vida para procurar por um homem ou mulher, ou apenas esperaria receber seu cônjuge? Vocês são os cidadãos de uma nação e parte do mundo. O problema é que todos estes elementos estão ligados pelo amor centrado em Satanás. Por que necessitamos ao menos de 3 filhos espirituais? Encontrá-los é equivalente a restaurar os 3 arcanjos.
De fato, uma família de 8 membros iniciou o mundo decaído. Adão, Eva, 3 filhos e 3 filhas. Vocês devem restaurar esse número através de seus filhos espirituais. 3 filhos espirituais representam 3 filhos, e você deve elevá-los do amor decaído para o amor de Deus. Você também deve estabelecer uma condição para restaurar todas as coisas, as quais foram perdidas para Satanás. Restaurar material cumpre essa condição. Até trazermos a criação do domínio satânico para o lado de Deus, não podemos nos restaurar, sendo que Deus fez a criação antes que ele fizesse Adão e Eva. Porque Satanás está relutante para liberar o que ele possui, é que somente através de lutar com ele, enfrentando perseguição e rejeição, podemos trazer todas as coisas para seu verdadeiro proprietário. A propriedade é determinada pelo amor. Satanás escravizou todas as coisas ao invés de amá-las. Por isso, quando amamos todas as coisas, temos o direito de reivindicá-las. Nosso amor deve ser mais intenso do que o de Satanás. Estamos declarando para Satanás que amamos a humanidade e todas as coisas mais do que ele. Para demonstrar isto, não necessitamos trazer cada singular coisa de volta para o mundo de Deus, mas sementes representativas. Uma condição é uma semente. Para se restaurar, você necessita o fundamento de todas as coisas. Se vocês amam todas as coisas a partir da posição de homem e mulher originais, então vocês estão se elevando à posição de Adão e Eva originais. Adão e Eva falharam em amar seu arcanjo original. Ao invés, eles caíram. O amor devia ter sido iniciado por Adão e Eva, não pelo arcanjo. Sendo que o arcanjo se tornou Satanás e reivindicou Adão e Eva e sua posteridade, todos os seus descendentes passaram a ser filhos arcangélicos. Nesse sentido, quando restauramos filhos espirituais, estamos restaurando o arcanjo. Siga o curso Fórmula. Você deve utilizar 3 anos e meio restaurando todas as coisas, e 3 anos e meio restaurando filhos espirituais. Esse é seu curso de 7 anos. A menos que realizemos a fórmula original de amar todas as coisas e amar o arcanjo, não podemos amar Deus. Se você resiste à restauração material, está resistindo ao fundamento sobre o qual seu próprio corpo pode ser recriado. A menos que você encontre seus 3 filhos espirituais, não estará em uma posição de dizer que amou o arcanjo. Porque estão tentando se restaurar ao estado de homem original antes da queda, vocês devem fazer todas estas coisas. O objetivo é que você deve restaurar uma família espiritual de 8 membros no lugar da família decaída de Adão e Eva. Sob tais circunstâncias, você pode ser elevado até a realidade de Deus. Contudo, neste ponto você ainda não estará fora da realidade física de Satanás. Embora tenha sua família, você deve crescer para uma tribo e nação. Vocês não conhecem sobre essas áreas, por isso necessitam do Messias para guiá-los até o fim. Em 1976, cada elemento no mundo estava se opondo ao nosso movimento. Essa situação pôde ser superada somente pelo amor e o desejo por salvação, não por revanche. Criamos o filme Inchon centrado no General MacArthur para auxiliar a reavivar o espírito de patriotismo na América. Da mesma forma, o jornal The Washington Times foi criado para auxiliar na salvação da América. Destas formas, amamos os inimigos que estavam nos perseguindo. O Japão foi um inimigo para a Coreia e a América. A América foi um inimigo para a Alemanha. Devemos juntar estas nações inimigas centradas no amor. Elas estarão se unindo e amando até mesmo o maior inimigo do mundo, o qual é o comunismo. Eu penetrei neste mundo, e todos os meus seguidores devem ser capazes de seguirem além deste mundo secular. Mas isto não pode ser feito sem estabelecer condições suficientes. Não podemos seguir este curso sozinho. Antes de deixarmos este mundo, devemos trazer membros de nossa família Caim conosco. Caim é o irmão mais velho. Ele nasceu antes de você. Assim, você deve deixá-lo receber primeiro o benefício. Sem Caim, você não pode nascer. Se seus 3 filhos espirituais verdadeiramente apoiam e amam você, então, você finalmente tem o fundamento para nascer como verdadeiro Adão e verdadeira Eva. Sendo que a desunião entre Adão, Eva e o arcanjo começou com a queda,
Seus arcanjos devem estar unidos amando Adão e Eva. Há certa indenização para ser paga antes que eu possa conduzir as pessoas para fora deste mundo decaído. Eu vim do mundo decaído, mas devo retornar e me tornar o centro desse mundo. Lar-igreja é o caminho. Nossas sedes regionais repousam sobre o fundamento das 360 famílias da providência de Lar-igreja. Uma vez que supere o estado decaído, você deve retornar para o mundo decaído e se tornar o mestre dele, através do sistema de Lar-igreja. Quando você tem sucesso em 4 direções em seu lar-igreja, Deus considerará isso como um sucesso completo, que pode ser expandido em uma base mundial. Em minha era, eu fiz isto em meio à perseguição, mas os tempos estão mudando e vocês farão isto sendo bem recebidos. Após estes 3 anos serem superados, a atmosfera do mundo mudará totalmente. Portanto, nestes 3 anos, devemos concretamente estabelecer a providência de lar-igreja. Embora estejamos fazendo um trabalho móvel, o lar-igreja não deve ser ignorado. Esta é apenas a mobilização de uma força-tarefa especial. O lar-igreja é nossa terra de assentamento. Times móveis estão apressando a providência, proclamando o fundamento bem-sucedido do movimento de unificação, mas definitivamente devemos obter a vitória na providência de lar-igreja. Eu despendi 60 anos vindo até este período, mas vocês farão isso em 7 anos ou menos. Meu objetivo é consumar a providência de lar-igreja em 1988. Quando a opinião pública mudar e os americanos sentirem que necessitam da condução do Reverendo Moon para este país, todos os problemas serão resolvidos. 3 filhos espirituais são essenciais por várias razões. Primeiro de tudo, você deve estabelecer uma condição para restaurar o arcanjo e amar a criação. Desta maneira, você pode restaurar sua posição como o Adão e a Eva originais. Além disso, você estabelece uma condição de amar o mundo Caim, incluindo as eras do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento. A era do Velho Testamento foi a era da tribo. A era do Novo Testamento foi a era da nação. E a nossa era, a era do Completo Testamento, é a era do mundo. Moisés trouxe 600.000 israelitas do Egito para Canaã, e Jesus devia trazer o povo escolhido da nação de Israel para o mundo, que era representado por Roma. O movimento de unificação hoje deve trazer o mundo para o universo e o mundo espiritual. No Velho Testamento, Deus era chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso também significa o primeiro Adão, o segundo Adão e o terceiro Adão. Todos eles são restaurados ao se obter 3 filhos espirituais. Sem eles, você não pode consumar sua família, embora receba a bênção. Por essa razão, Jesus necessitou de 3 discípulos primários. Eu escolhi 3 discípulos e os abençoei primeiro: Young Wai Kim, Won Pil Kim e o Hyo Won Eu. Esses 3 foram expandidos para 12, cobrindo todas as direções. Jesus também necessitava um fundamento de 12, o qual poderia proteger o lar central. Teria sido ideal que Jesus tivesse 12 famílias, circundando sua própria família central. Este processo em particular é o mesmo para você e para mim. Devemos entrar no reino do céu juntos com aquelas pessoas no lado Caim. A partir do mundo Caim, escolhemos representantes para cumprir a condição, permitindo que Deus nos garanta os direitos celestes. Este é o processo de restauração, iniciando com os pais, filhos, tribo, sociedade, nação, mundo e cosmos, 7 estágios. Este formato estava horizontalmente expresso na nação escolhida de Israel. O Messias teve que vir a esse centro, assim, ele deveria ter total liberdade dentro da esfera cultural judaica. Se este fundamento tivesse sido disponibilizado para Jesus, em 7 anos, a providência de Deus teria sido consumada. Quando a nação de Deus estivesse completamente estabelecida como uma rocha, então Roma teria se esmigalhado toda por si mesma. Sendo que isto não ocorreu no tempo de Jesus, o nível mundial teve que ser adicionado no fundamento para a segunda vinda do Senhor. O Messias tem sido longamente esperado pelo mundo cristão,
e ele estava destinado a ter completa liberdade de movimento dentro e fora dessa esfera. Então, somente 7 anos teriam sido necessários para se alcançar o objetivo. 1945. Mais 7 anos resulta em 1952. Em 1952, toda a providência deveria ter sido consumada. Entretanto, o Messias não foi aceito pelo mundo cristão. Assim ele se moveu para fora dessa esfera e criou seu próprio círculo. Centrando em mim, foram criadas 7 camadas independentes de cristandade. A Igreja de Unificação as criou sem invocar a ajuda do judaísmo ou do cristianismo. Podemos prevalecer porque o movimento de unificação é a consumação do judaísmo, a consumação da cultura cristã e a consumação da América. Temos a capacidade de derrotar Satanás. Tendo consumado o mundo celeste, agora eu utilizarei os próximos 3 anos para salvar o mundo cristão. Sendo que eu criei um mundo Abel, eu abraçarei o mundo Caim com amor. Quando o mundo Abel se torna uma unidade com o cristianismo, nosso próximo objetivo será Moscou. Qualquer soberania que se une com esta providência será salva e prosperará. E juntos, podemos liberar o mundo comunista. A humanidade necessita de verdadeiros pais. A queda do homem pode ser condensada em uma frase: os seres humanos perderam seus pais. Portanto, a história do homem tem sido uma busca pelos pais. O dia quando as pessoas encontram seus verdadeiros pais é seu dia mais importante, porque até então, todos são como órfãos vivendo em um orfanato. Vocês não têm um lugar para chamar de verdadeiro lar. Somente com o amor paternal, todos os problemas do mundo podem ser resolvidos. As pessoas devem receber amor de seus pais. Então, centradas nesse amor, homens e mulheres podem se amar e serem abençoados em matrimônio. Quando eles dão nascimento aos filhos, estão criando seu próprio fundamento de 4 posições. Vocês são o centro, dos pais, dos filhos e de todas as coisas. Isso significa que você irá desempenhar o papel principal. Mesmo que os verdadeiros pais estejam aqui, é você quem inicia a unidade entre os verdadeiros pais e você mesmo. Portanto, você é seu melhor amigo e também seu próprio pior inimigo. O maior problema é a tendência de seu corpo de se separar de sua mente. Mas sobre o fundamento de unidade entre sua mente e seu corpo, você pode buscar os verdadeiros pais, os verdadeiros filhos e todas as coisas. Amor verdadeiro é o fator que traz a união de mente e corpo. Amor verdadeiro deve unir homens e mulheres para terem filhos. Amor verdadeiro é o definitivo valor. Portanto, sentimos que antes de nosso cônjuge, antes de nossos filhos e antes de qualquer outro, vem Deus. Você deve praticar essa atitude em sua vida cotidiana. Seus filhos podem não necessitar disso, mas você necessita. Primeiramente, Deus é a crença absoluta de nosso movimento. A conclusão do princípio é que você deve elevar sua própria mente para amar os verdadeiros pais, mais do que a si mesmo, seu cônjuge ou seus filhos. Você necessita do tipo de filhos espirituais que serão os 3 arcanjos para amar você e ajudar a apoiar seus filhos. Seus 3 filhos espirituais não são uma parte da linhagem celeste, por isso eles necessitam se unir com seus próprios filhos, a fim de serem salvos. Eles devem amar seus filhos mais do que eles se amam. Seus filhos irão pedir a vocês: meus queridos pais, por favor, amem seus filhos espirituais da forma como nos amam. A família dos verdadeiros pais é um exemplo desta regra. Os primeiros casais abençoados, os 36 casais, amaram os filhos dos verdadeiros pais. Mais do que eles se amavam, amavam seus filhos e seus cônjuges. Por causa disso, meus próprios filhos me pediram: por favor, promova aquelas pessoas ao mais elevado lugar no céu. Elas são pessoas maravilhosas. Esse tipo de solicitação teve que vir de meus próprios filhos. Esta é a tradição que estamos construindo. Uma vez que nossa igreja tenha solidificado esta tradição, nenhum poder sob o sol pode levá-la embora. Essa tradição deve seguir para todos os níveis. Por exemplo, seus próprios filhos devem interceder junto a você pelo benefício de seus filhos espirituais. Da mesma forma, quando você ama os filhos dos verdadeiros pais,
eles solicitarão em seu benefício. Não faz diferença a quantidade de famílias. Todas irão querer seguir esta tradição central e alcançar o mesmo objetivo. Portanto, as famílias da unificação estão sempre se movendo em direção ao centro, não para o leste, o oeste, o norte ou o sul, porque o centro está onde a vida repousa. Não importando a quantidade de pessoas, 4 bilhões, 400 bilhões, isto não muda a tradição. Todas as famílias irão querer se alinhar com esse centro. Isto criará ordem e disciplina. Você receberá a bênção da igreja, então receberá a bênção nacional e a bênção mundial. Eu sempre tenho dito que cada pessoa deve seguir através das 3 bênçãos, a fim de desfrutar total liberdade. Mesmo quando recebe liberdade total, você não perderá sua conexão com o centro. Tal como um compasso, você estará constantemente alinhado com o centro. Por fim, o verdadeiro Pai é o eixo ao redor do qual todos os filhos e a posteridade estão centrados. Mas até que você tenha recebido todas as 3 bênçãos, toda a família verdadeira está no centro. Uma vez que todas as bênçãos são espalhadas através de todos os níveis, então, o verdadeiro Pai será o centro eterno para todas as pessoas. Haverá sempre um representante do verdadeiro Pai aqui na Terra, de uma geração para outra. Haverá esse eixo ao redor do qual a Terra girará. Portanto, todos vocês aqui na Terra e todas as pessoas nas gerações que virão estarão centradas no mesmo eixo. Vocês necessitam de filhos espirituais. Não importa como você olhe o contexto inteiro, o problema é sempre o indivíduo. De seus filhos não serão exigidos filhos espirituais, mas para vocês, isto é essencial. Isto é porque você veio do mundo satânico, e então recebeu a bênção no mundo celeste. Vocês entendem? Isto é absoluto. Sem ter filhos espirituais, não é correto querer seguir com sua vida familiar. Tudo isto está claro para vocês? Aqueles que receberam a bênção sempre estão em uma posição crucial. Nem mesmo os 36 casais cumpriram o padrão definitivo de amar os filhos dos verdadeiros pais. Meus filhos estão na posição de serem educados por esses casais, a forma como Adão e Eva deveriam ter sido educados pelo arcanjo em sabedoria. Os 3 casais abençoados primários, e também todos os 36 casais abençoados, estavam destinados a assumirem essa posição em relação aos verdadeiros filhos. Os filhos podem assumir a posição dos pais somente quando entendem o amor dos pais. A posição dos pais é uma posição amorosa. Meus próprios filhos também estão ligados a esta verdade. Eles devem ver nos verdadeiros pais, mais do que apenas papai e mamãe. Eles devem ouvir os 36 casais. Eu sempre vivi totalmente pelo princípio, e alguns de meus filhos reclamaram, mas não há nenhuma razão para isso. Esta é a tradição do princípio. Certamente devemos considerar os membros de nossa própria família, cônjuge, pais, filhos e parentes, mas a pessoa mais importante é o arcanjo ou os filhos espirituais. Filhos de casais abençoados não podem se casar com filhos não abençoados. Para casais abençoados que abandonam sua bênção e se casam com outra pessoa, ainda é o pior tipo de coisa. A reindenização que deve ser estabelecida não é um caminho fácil, e você terá que continuar esse caminho mesmo após ir para o mundo espiritual. Quando você recebe a bênção e a rejeita, está fazendo algo pior do que Satanás fez. Você veio ao domínio e controle direto de Deus, e então caiu novamente. Você pode não compreender isso profundamente, mas um incrível princípio celeste está em funcionamento. Estabelecer a tradição correta é muito importante. Você despende sua vida abençoada na Terra, herdando e vivendo a tradição centrada em Deus e centrada nos verdadeiros pais. E então, você entra no céu. 3 países devem estar centrados no verdadeiro Pai. Uma nação Adão, uma nação Eva e uma nação Arcanjo. Em complemento, ele necessita uma nação Caim e uma nação Abel. Como Deus pode colher estas nações nestes últimos dias? Vocês agora entendem que filhos espirituais são absolutamente necessários? De fato, vocês receberam a bênção da Igreja de Unificação. Contudo, não receberam a bênção nacional. Isso virá no futuro, quando suas ações serão avaliadas por seus filhos, seu cônjuge, seus pais e seus irmãos. Seu ambiente avaliará você.
Se você não passa nessa avaliação, não será capaz de participar na bênção nacional. Então, você receberá um período providencial especial para pagar a indenização para ser restaurado, além do período de 40 anos de deserto. Este período de deserto é o período mais doloroso, cheio de incerteza e hostilidade do mundo. Todos os tipos de perigos nos cercam, incluindo tanto ataques físicos como espirituais. Quando é elevado para a bênção nacional, cada um de vocês terá se tornado uma tribo. Sua tribo preparará um relatório sobre você, o qual determinará se você passou para o nível mundial de bênção. Então você poderá se inscrever no registro como um cidadão eterno do reino celestial. Vocês entendem? Até ser registrado como um cidadão no reino do céu pela eternidade, você deve se unir com toda a família dos verdadeiros pais. A família dos verdadeiros pais realizará uma reunião e discutirá se você é qualificado para se tornar um cidadão. Quem estará qualificado? Aqueles que são mais amorosos, abnegados e sacrificais. Após esse registro ser feito, o verdadeiro pai apontará seu sucessor. Esse sucessor deve ser reconhecido por toda a Igreja de Unificação, todos os casais abençoados e a família dos verdadeiros pais. Todos eles devem unanimemente aceitá-lo. Uma vez que esse sucessor é determinado, a lei ou constituição do Reino Celeste será estabelecida para orientar todas as atividades. A lei orientará todos os cidadãos celestes aqui na terra e no reino do céu no céu. Vocês são o problema e a solução. Eu quero que vocês entendam a seriedade de ser um casal abençoado. Se não haviam compreendido isto antes, devem saber quão importante é para vocês manterem suas responsabilidades. Você está na posição mais crucial. Você é o problema e você também é a solução. Quando não estou aqui, vocês automaticamente procurarão orientação de meus filhos. Vocês chegaram a seu próprio consenso de que entre meus filhos estão aqueles que são mais parecidos com Abel. Embora você possa não ter contato direto com eles, você deveria conhecer seus nomes, o caráter deles, seus comportamentos e assim por diante, para que possa saber como se harmonizar com eles. Aqueles que nasceram como filhos abençoados não devem sentir que são privilegiados. Eles enfrentam um caminho difícil e desafiador. É mais importante que eles estejam unidos com seus pais. Aqui na América, há uma tendência dos filhos abençoados de se misturarem com filhos do mundo secular. Mas isto é muito desolador e também muito perigoso. Assim, cada pessoa é sua própria chave para o sucesso ou o fracasso. Sua mente e corpo devem se tornar uma unidade, centrada no amor verdadeiro, e você deve vir totalmente para o lado de Deus. Hoje é um sermão especial, no qual estou ensinando a vocês o padrão mais importante. A menos que você mantenha este padrão, você não será capaz de entrar no reino do céu. Ninguém empurrará você por esta estrada. Você deve se aperfeiçoar voluntariamente. Você não deve esperar que alguém envie você para um time móvel. Você deve ser voluntário, mesmo antes de ouvir essa palavra de mim. Esposos e esposas devem empurrar um ao outro para isso. Somos apenas como os israelitas se movendo através do deserto ou tropas em marcha? Aqueles que têm bebês devem enviá-los para a creche para que possam retornar para a linha de frente onde são necessários. Se alguém apenas corre ao redor do campo de batalha, apertando seu bebê contra seu peito, ambos serão mortos no combate feroz. É bom amar seu esposo ou esposa, mas no tempo da guerra, Deus e a missão devem preceder tudo em sua mente. Antes de amarmos a Igreja de Unificação, devemos amar a nação de unificação. Estamos edificando essa nação agora. Você é aquele que determinará o sucesso ou o fracasso deste empreendimento. Sempre que olho para a mãe, eu imagino: eu estou amando-a com uma mente e um corpo unidos? A mãe tem a mesma atitude. Estamos indo para Canaã e a jornada não é fácil. Para chegar lá, devemos atravessar o deserto. Estamos agora enfrentando as piores situações. Você não sabe o que acontecerá. Eu sou a única pessoa que realmente sabe o que acontecerá. A mãe se agarra a mim e me segue aonde quer que eu vou. É claro,
Ela está ocupada cuidando dos filhos e tem tarefas diferentes das minhas. De modo ideal, todos os filhos, como também a mãe, devem olhar comigo para a mesma direção, ansiosos por ver isso cumprido. Eu digo para meus próprios filhos não controlarem nossas ações. Portanto, a mãe e eu devemos estar no ponto focal de suas atenções também. Noite e dia, dormindo ou acordado, minha mente está focada em uma única coisa: o mundo de Deus aqui na Terra. Vocês serão os cidadãos desse mundo. Portanto, são responsáveis para se tornarem merecedores disto. Se você falhar em se tornar um cidadão desse reino, quando for para o mundo espiritual, você terá que esperar 1000 anos, ou talvez até mesmo 1 milhão de anos. Eu não posso sempre ficar aqui e falar para vocês em Belvedere, porque não posso permanecer em um único lugar para sempre. A menos que a América me dê as boas-vindas, eu devo deixá-la por um país que reconheça que precisa de mim e me dê as boas-vindas no nível nacional, desconsiderando quão grande ou pequeno este país possa ser. Muitas nações estão mais preparadas do que os Estados Unidos para receber os verdadeiros pais. Entretanto, eu ainda tenho esperança neste país. Esse é o motivo pelo qual estou empurrando a todos pelos próximos 3 anos, para investir cada quantidade de energia e coração para consumar a missão aqui. Queremos que a América receba a bênção, aceite Deus, dê as boas-vindas para Ele e peça por sua orientação. Esse é o propósito destes 3 anos. Entretanto, enquanto estou concentrando tão fortemente nos Estados Unidos, vocês devem compreender que o restante do mundo está sofrendo. Eu poderia deixar este país facilmente. Seria muito mais fácil trabalhar com um país que está ansioso para me saudar. Mas isso não é o que o restante do mundo necessita. O mundo necessita de um país tal como os Estados Unidos para se tornar uma nação centrada em Deus. Portanto, embora seja muito difícil, eu continuarei nesta estrada. Coreia e Estados Unidos estão ligados. Se qualquer coisa danificasse essa ligação, eu retornaria imediatamente para a Coreia. Estou pedindo que cada um de vocês hoje assuma o papel e a responsabilidade que eu tenho carregado. Quem quer que deseje isso e participe em sua missão com esse coração, terá Deus junto com ele. Essa é a regra do céu. Quando você está completamente unido com o verdadeiro Pai em seu coração, Deus está com você. Casais abençoados devem ser indubitavelmente fortes, porque esposo e esposa devem se concentrar em como herdar meu espírito. Isso produzirá até mesmo os maiores milagres. Centrando em sua família abençoada, você deve se mover em direção ao fundamento nacional. Ofereça sua família para esse propósito. Vocês fariam isto e seguiriam minha direção? Que as bênçãos de Deus estejam com vocês. Obrigado.